Olha, o governo Trump trocou o chefe do escritório ligado às relações com os países das Américas, incluindo o Brasil. Quem assumiu o cargo foi o empresário republicano Juan Pablo Segura. A mudança ocorre em um momento em que o governo Trump intensifica medidas de combate ao narcotráfico e reforça a agenda de segurança e controle migratório na América Latina. Quem entra agora com a gente para poder comentar sobre esse assunto é o José Pimenta, que é o nosso colunista aqui do CNN Money. Meu querido, muito obrigada, José Pimenta. Bem-vindo aqui à nossa programação sempre, meu querido. Obrigado, Débora. Bom dia a todos. Vamos lá, então, tentar entender o que essa mudança, na prática, pode representar para a gente. É apenas uma mudança administrativa? Ou o que isso nos traz agora de recado sobre a estratégia de Donald Trump, as intenções dele em relação às Américas, principalmente a América Latina nesse caso, né? Sim, Débora, essa intenção do Trump ela já está colocada desde o primeiro mandato, com um enforcement maior agora no segundo mandato do Trump, que é justamente recuperar a influência perdida ao longo dos últimos anos, e aí influência entendam em sentido lato, né, ampla, perdida nos últimos anos na América Latina, na região como um todo. E aí é importante pontuar o seguinte: se trata de uma mudança assim estratégica, né? Alguém que foi designado com um perfil ali muito alinhado com o Rubio, com o Trump, com a administração, com um viés, obviamente, de, assim como ele mesmo falou, né? O Juan Pablo falou na sua sabatina no Senado, de promover cada vez mais e colocar em pauta a agenda de segurança para a região, com foco em combate ao narcotráfico, com foco nas iniciativas relativas à segurança ampla também, né, em sentido lato, na região como um todo, escudo das Américas, a própria coalizão para combate ao narcotráfico aqui na região, infraestrutura crítica, que é um viés que a China tem implementado e muito forte, que como a gente viu na matéria apresentada pela Mariana há pouco. Porém, Débora, é uma pessoa, e a gente pode falar um pouco mais disso, com um viés também muito empresarial. Alguém que vai olhar para o mundo que a gente fala recorrentemente aqui no Money, né, e também na CNN, o mundo dos negócios, de oportunidades para os americanos, enfim, alguém que tem uma vivência na área do comércio muito forte. Foi secretário de comércio da Virgínia. A Virgínia é um estado, economicamente falando, com notoriedade nos Estados Unidos, tem um complexo militar industrial muito forte, então ele vem com essa dupla titulação, vamos dizer assim, né? Alguém que vem do mundo dos negócios, empreendedor, mas também que tem um viés de colocar em pauta, né, em colocar em prática uma pauta já consolidada no governo Trump. Justamente, eu quero entender justamente agora o que pode permanecer realmente em vantagem ou não, José Pimenta, porque mesmo ele já tendo esse histórico, né, mesmo o Juan Pablo tendo esse histórico, inclusive empresarial, essa questão do combate aos cartéis, né, também da contenção da China, a transição política ali na Colômbia, tem se destacado muito como uma das prioridades. Isso não pode fazer com que a gente deixe de lado, deixe em segundo plano, pelo menos, a questão do desenvolvimento, do comércio, da cooperação econômica? Não corre o risco da gente ver esse lado de cooperação econômica em segundo plano agora? Acredito que não, Débora. São duas trilhas que vão caminhar, né? Até porque os Estados Unidos vão caminhar de maneira paralela, até porque os Estados Unidos têm uma influência muito forte na região quando o assunto é investimento. Quando o assunto é comércio, aí você coloca um ponto interessante. Em termos de comércio, a China, só para dar algumas cifras aqui, né? Lá nos anos 2000, no comecinho dos anos 2000, a China tinha, em intercâmbio comercial com a América Latina como um todo, na casa de algo de 12 bilhões de dólares. Hoje, dados da CEPAL, está na casa de 500 bilhões de dólares. Ou seja, um crescimento vertiginoso em pouco menos de 30 anos. Então, a China decolou em termos de comércio aqui na região e os Estados Unidos se retraíram um pouco, parcialmente, mas retraíram, porque antes era 50% de tudo que era comercializado na região era com os Estados Unidos, isso caiu para casa de 35, 37 hoje. Então, em termos de comércio, a China hoje, né, com alguns países da América Latina, se não todos, está ali entre os top 5, né? Agora, em termos de investimento, não. Em termos de investimento, de infraestrutura de investimento, de capilaridade de investimento, de presença de multinacionais, né? Os Estados Unidos aí têm um papel fundamental e não querem perder terreno como perderam em comércio. Só para dar algumas ilustrações também, a China tem hoje, em termos
investimento com estrangeiro direto com a América Latina, algo na casa de 200, 220 bilhões. Só Estados Unidos e Brasil, em termos de estoque, os Estados Unidos têm aqui no Brasil somente, tá? 230 bilhões. Então, note que em termos de investimento, os Estados Unidos ainda dá as cartas e em termos de comércio perdeu o terreno. Então, isso vai ter que andar como uma agenda prioritária. Isso vai se tornar, já é e vai se tornar cada vez uma agenda prioritária. O que ganha novas cores, novos capítulos aí, como você mesmo disse, é a agenda de defesa e segurança, a agenda de combate ao narcotráfico, a agenda transfronteiriça, né, que a gente chama. Aí sim, a gente deve ver cada vez mais incursões nessa linha, cada vez mais iniciativas nessa linha, sim. Uhum. É importante a gente entender, pegando já o gancho que você fala nessa questão das fronteiras, a segurança portuária aparece também como uma prioridade muito grande em relação ao combate do narcotráfico. Mas aí a gente também tem outros pontos importantes, né? Que é comércio, também a presença chinesa na infraestrutura estratégica, mas enfim, até onde uma cooperação, José Pimenta, pode agora avançar antes de esbarrar na soberania dos países? Eu te pergunto isso porque muito já tem sido especulado quanto até a possibilidade da gente ter operação presencial e por terra, enfim, no Brasil, dos Estados Unidos, para combater o narcotráfico. Essa é a justificativa, né? Então, corremos esse risco, podemos ver uma maior atuação americana sobre nossos portos, sobre cadeias logísticas. Você acredita nisso? Eu acredito que com a nomeação específica de um secretário, né, que está alinhado, claro, com o governo Trump, mas que tem um viés também de tentar minimizar ou tentar fazer frente a essa influência chinesa aqui, Débora, a gente ganhou um importante ponto focal, um ponto de contato, alguém com quem dialogar de fato. Não que não havia esse diálogo, havia assim com coisa, mas agora, né, alguém com viés, vamos dizer assim, duplo, que tem essa capacidade, pelo menos em tese, que quer dialogar num plano mais amplo com a região. Por que eu estou falando do diálogo? Porque é a partir daí que nasce tudo. Né, que se você tiver um bom diálogo, um bom plano para a região, né, tiver capacidade para dialogar com os países da região, e não tem como não dialogar com o Brasil. Né? O Brasil, na região, é um dos principais parceiros comerciais e de investimento dos Estados Unidos, salvo ali México, que está sob grande influência norte-americana. Então, o Brasil é a principal democracia também da América do Sul, junto com os Estados Unidos, as duas maiores democracias do Ocidente. Então, assim, é um parceiro fundamental que, é claro, no momento político hoje é um momento extremamente delicado, é um momento complicado, mas, de novo, eu acredito muito no pragmatismo econômico aliado a um bom debate político. É isso que, de alguma forma, a gente tende a ver, né, pelo menos em termos de novo diálogo, nova perspectiva de diálogo. Sem esquecer, obviamente, do plano macro para os Estados Unidos. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, sim, você tem a mesa de negociação e a mesa, né, depois que os FTOs foram colocados aí para Comando Vermelho e PCC, a possibilidade, né, muitos analistas falando dessa possibilidade de incursão aqui nos Estados Unidos, mas eu acredito muito no diálogo, na capacidade de cooperação, de diálogo e de agendas mais amplas, porque aí você trabalha muito mais em termos proativos e você trabalha muito mais a temas, vamos dizer assim, que estão entrelaçados, interconectados, segurança, economia, investimento, infraestrutura, muito mais do que um ponto específico somente. Acho que a relação Brasil-Estados Unidos ela é muito ampla, ela é muito rica e não deve ficar presa a um ponto só específico do que a gente está vendo hoje. Zé Pimenta, como você muito bem falou, o diálogo ele tem que existir, é impossível, né, driblar essa necessidade disso. Mas o Juan, quanto que ele vai ter de poder realmente concreto, de autonomia para poder conseguir conduzir esse diálogo? Eu te pergunto isso porque a gente ainda tem uma política externa muito concentrada de Donald Trump e Marco Rubio, que tem já um posicionamento, parece muito bem esclarecido em relação ao Brasil. Então, Juan teria autonomia para negociar soluções ou até mesmo para fazer funcionar qualquer decisão tomada representando a Casa Branca? Sim, ninguém assume uma cadeira dessa sem ter, obviamente, ali um grau de importância reconhecido internamente, né, Débora? Ele construiu isso, não é de hoje, ele vem de um alinhamento já, até isso foi noticiado, né, sobre as redes sociais dele, assim, um alinhamento muito forte com o Rubio,
também com a agenda trumpista para o continente. Então, assim, internamente, para você assumir uma cadeira dessa de secretária adjunto, é porque você tem não só alinhamento, mas foi provada ali sua competência e passou pela sabatina, institucionalmente falando. Agora ele vai ter que colocar em prática, né? Uma coisa é quando você está antes de assumir o cargo, você tem um status antes de assumir o cargo, enfim. Mas ele já tem um traquejo político, já foi secretário de comércio, como eu falei anteriormente, né? De um estado importante, muito ligado também à cena política de Washington. Virgínia tem essa tradição também. Então, é uma pessoa que tem credenciais para tocar tanto a parte econômica, quanto política, quanto essa agenda ampla que eu falei, consolidada. Vamos ver agora no dia a dia e no trânsito, né? Nas primeiras medidas, as primeiras incursões que ele vai fazer, não só com o Brasil, senão também com a América Latina e América do Sul também. José Pimenta, nosso colunista aqui no CNN Money, sempre bem-vindo, meu querido. Bom bater um papo contigo, bom restinho de semana, até uma próxima. Eu que agradeço, Débora, até uma próxima, bom dia a todos. Até mais.